Agora nós vamos aplicar esse conhecimento sobre substantivo e adjetivo que a gente acabou de adquirir na prova da Fundep. Como que será que a Fundep pode cobrar essa classe de palavra substantivo e essa outra, o adjetivo? Na verdade, a Fundep ela tem uma nomenclatura especial para cobrar, para falar sobre isso aí. Vamos começar com a primeira frase, aquele seu livro não me serviu. Na primeira coisa que a gente faz uma frase seria achar o verbo, e o verbo é servir. Vou dividir a parte verbal da parte não verbal. E a minha divisão vai ficar aquele seu livro no primeiro grupo, não me serviu no segundo grupo. Nesse caso, a pausa ela nos ajuda. Aquele seu livro não me serviu. Essa pausa indica que o primeiro grupo termina em livro. Vale lembrar também que não, negação de servir, então tem que estar junto dele na mesma expressão. Nós vamos ter que dividir não me serviu de um lado e aquele seu livro de outro. 2 grupos. A partir daí, nós vamos pegar a palavra mais importante e vamos ficar mais no primeiro grupo. A palavra mais importante seria livro. Livro é um substantivo e, portanto, é núcleo. Depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Aquele seu especifica um livro. Essa relação ela pode ser cobrada com uma relação chamada de relação de determinante e determinado. Determinado é aquele núcleo, aquele elemento que vai ser especificado, modificado, restringido, especificado. É aquela palavra que recebe as setas. Determinantes serão aquelas palavras que especificarão o núcleo. Determinante é aquele que determina, que especifica, que restringe. Dessa forma, livro é determinado, é especificado. Assim, e já aquele seu especifica, restringe, determina livro. É importante a gente perceber que dentro do conceito de determinante eu coloquei a palavra determina, especifica, qualifica, restringe. Agora, essas 4 palavras não são necessariamente sinônimas. Quando eu digo, por exemplo, aquele livro, eu estou especificando o livro. Dentre todos, eu estou falando daquele. Agora, quando eu falo belo livro, além de especificar, eu estou qualificando. Qualificar é trazer uma característica, uma informação sobre livro. Eu costumo perguntar para os alunos o seguinte: 3 homens, belos homens? Aí a minha pergunta é: 3 especificam homens, assim como belos especificam homens. Por que 3 não é adjetivo? Aí eles me respondem, porque é numeral. Mas não é só por aí. Adjetivo, ele tem uma característica a mais. Além de especificar o substantivo, ele traz uma informação, uma qualidade, uma característica. Se eu estiver arrumando um namorado para uma moça e disser para ela, meu primo chegará às 9 horas. Meu primo especifica, que é o primo da primeira pessoa, aquela pessoa que fala. Mas eu estou qualificando? Não, ela não sabe se ele é alto, se ele é baixo, se ele é bonito, se ele é educado. Eu não trouxe nenhuma qualidade a respeito de primo, embora tenha especificado que ele é meu, da primeira pessoa. Quando eu digo o meu belo primo, agora esse belo não só especifica, como traz um atributo positivo para esse primo. Aí eu tenho uma qualidade. Vamos pegar essa frase, aquelas 2 belas moças são novas. Vamos dividir a frase em 2 grupos e já vou chegar à conclusão que o são é o verbo de ligação. São uma indicação expressa pelo verbo e, além do mais, liga uma característica de ser nova ao seu substantivo. Não sei se dá já para perceber de cara, mas moças é feminino plural. Todas as outras palavras estão no feminino plural, o que indica uma ligação. Vou dizer que moças é o núcleo, é o substantivo. E que ligado a ele tem belas, 2, aquelas e novas. Todas essas palavras se ligam ao substantivo especificando, caracterizando, determinando. Moças é o determinado, é o núcleo, é o especificado e todas as outras são determinantes. Aquelas especifica moças, 2 quantifica, especifica a quantidade de moças, belas especifica caracterizando, qualificando moças, assim como novas. A partir daí, eu quero que vocês comecem a pensar num outro conceito. Todas essas, aquelas 2 belas e novas, são especificadores, determinam, especificam, restringem o substantivo. Mas nem todas elas são qualificadores. Quais são as 2 únicas palavras que qualificam o substantivo moças? Belas e novas. Porque qualificar é trazer característica, é informar, é trazer uma informação. Pode ser até uma dica. Muitas das vezes, o adjetivo subjetivo traz uma característica ou positiva ou negativa em relação ao substantivo.
Dessa forma, nessa construção, eu tenho 4 determinantes, 4 palavras que especificam o substantivo moças. Aquelas 2 belas e novas trazem informações sobre o substantivo moças, mas eu tenho apenas 2 qualificadores. Belas e novas são qualificadores porque, além de restringir o significado de moças, além de determinar, ele traz uma característica. Via de regra, no geral, qualidade, dentro do campo subjetivo, traz valor positivo ou negativo a um determinado substantivo. Quando a gente pensa em belas e novas, eu estou trazendo uma informação, uma caracterização sobre o substantivo moças. Diferente de quando eu digo, aquele rapaz veio, apenas especifiquei. O belo rapaz veio, especifiquei, trazendo uma característica, uma qualidade, por isso é um qualificador. Nós vamos fazer agora 3 exercícios e esse primeiro da Fundep é um exercício mais básico só para a gente sentir um pouquinho. Dentro dessa questão, nós vamos direto lá para o enunciado para a gente facilitar a leitura e não ficar elaborando demais na hora da prova. O objetivo na prova é economizar o tempo e acertar o maior número de questões. Então está lá. É correto afirmar que as 2 palavras destacadas nessa frase exercem nela a função correspondente à de um. Então ele quer saber qual que é a função que ela exerce correspondente a que classe de palavras. Está lá. O descrer, afinal, é o polo negativo de um mesmo movimento, cujo polo positivo é o crer. Crer poderia ser considerado fora de contexto verbo, não é isso? Dentro desse contexto, dentro dessa frase, e aí o importante, daí que a gente tira a ideia de que é importante analisar dentro de um contexto, nessa situação, crer não é usado como verbo, mas é usado como substantivo. O que nos ajuda a perceber é a presença do artigo. Qualquer palavra no português antecedida de artigo deixa de ter a sua classificação inicial e assume a classificação de um substantivo. Lá na frente nós vamos perceber que o descrer é sujeito de sendo sujeito, função básica correspondente a de um substantivo. Resposta, letra C. Nós vamos agora para uma segunda questão, que é uma questão um pouco mais difícil. É o calo no sapato do candidato a uma prova da Fundep. Tem aluno que fala que isso é muito subjetivo e quer saber se qualificador é sinônimo de adjetivo. Vamos com calma. A questão pede o seguinte: é correto afirmar que nesse trecho funcionam como elementos qualificadores. Falou de qualificador, nós temos que lembrar de uma coisa. Qualificador não apenas restringe, especifica o substantivo, mas ele especifica trazendo uma característica, uma informação, uma qualidade. Vamos analisar então um trechinho. O parlamento aprovará, depois de ampla discussão, discussão é um substantivo. Vamos ver. Ele é núcleo. Depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer aqui que ampla especifica a discussão, traz uma característica de discussão, qualifica a discussão. Ele qualifica porque ele informa. Afinal de contas, ela não é uma discussão restrita, ela é ampla. Vamos continuar. Na qual a oposição fará ouvir os golpes pungentes da própria crítica. Pera lá, golpes é substantivo. Substantivo é núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer para vocês que pungentes especifica, caracteriza, qualifica golpes. Qualifica porque ele traz uma informação. Os golpes são duros, não apenas especifica. Teve aluno que ficou na dúvida entre própria e crítica. Concordo que crítica é substantivo e que própria está ligado à crítica, mas própria não qualifica. Própria apenas restringe, especifica. Eu digo, a crítica, mesma crítica, uma crítica específica, a crítica dela. Eu não estou trazendo uma caracterização, um valor positivo e negativo, uma informação sobre o substantivo. Dessa forma, nós temos aí apenas 2 palavras como qualificadores. Nós vamos mexer com mais exemplos no decorrer do curso e no final. Mas temos que perceber que o qualificador nós conseguimos visualizar uma característica e conseguimos, inclusive, fazer uma oposição. Por exemplo, discussão restrita, discussão ampla. Caracterizei, especifiquei, mas qualifiquei também. Temos uma terceira questão que seria: eu me confesso um animal da cidade. Essa questão
é boa, fácil, mas boa de errar. Quando a gente analisa, tá lá. É correto afirmar que a função da expressão destacada nessa frase é de. Olha como é que a Fundep, ela não trabalha a função de uma forma clara. Ela não pergunta se é adjunta de nominal, adjunta de verbial, predicativo do sujeito. Mas, por meio dessa relação que nós vamos estabelecer, a gente vai, de alguma forma, chegar a isso. Quando a gente pensa da cidade isoladamente, a gente imagina que é lugar, não é? Mas espera lá. Nessa estrutura, animal é um substantivo. Da cidade especifica esse substantivo, não seria isso? Ele especifica e posso dizer, inclusive, que ele é uma locução adjetiva. Lembra que a palavra que especifica o substantivo é um adjetivo. A expressão, locução adjetiva. Vocês concordam que eu estou aí, neste caso, fazendo uma caracterização, uma especificação, uma qualificação de animal. Qualidade, por que qualidade? Porque, na verdade, é uma característica do animal ser da cidade. Eu poderia ter um animal do campo e um animal da cidade. A resposta é qualificação. É correto afirmar que a função da expressão destacada nessa frase é de qualificar o substantivo, caracterizar o substantivo animal.